Olá, caso você não me conheça, eu sou Juliano Ribeiro, eu sou consultor e treinador pela Asper com Educação Corporativa e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre como projetar um sistema Kanban. Tá? Fica no vídeo até o final que eu te explico em detalhes isso, ou pelo menos de novo, a minha opinião. Um sistema Kanban ele é composto de algumas partes. Tá? Fluxo, capacidade, demandas e cadências. Essas quatro partes interagindo elas garantem que você tenha um Kanban que funcione, um Kanban que vai evoluir. Se você não tiver alguma dessas, talvez a evolução fique um pouco capenga, fique um pouco incapaz de continuar crescendo. Vamos falar um pouco de cada um. Embora a maior parte desses tópicos eu já falei em vídeos anteriores. Fluxo. O fluxo, nós temos um vídeo aqui no card exatamente sobre isso. O fluxo ele funciona como sendo a sequência das atividades que eu faço na minha entrega de serviço para poder entregar uma certa demanda, que já conecta com o outro tópico, que é a demanda. Então perceba, eu tenho uma demanda, tá? Que daí eu tenho N tipos com N perfis de risco ou classes de serviço e essa demanda, essa combinação, né, de demanda mais classe de serviço, ela vai ter um determinado comportamento dentro do fluxo. Esse comportamento vai ser o que vai fazer essa combinação toda. Então, acho que não dá para falar de uma coisa sem a outra, né? Veja, eu tenho demandas que têm perfis de risco, que têm um comportamento, tem um processo de transformação para poder ser algo entregável para o meu cliente. Essa combinação toda é o que a gente chama de fluxo e a demanda que anda nesse fluxo. Então, é uma das coisas que você tem que prestar muita atenção no seu sistema. Talvez eu diria até que é a primeira, tá? Entender o seu fluxo. Não, a primeira é insatisfação. Mas, vamos dizer assim, é uma das primeiras lá. Entender insatisfação, entender quais são os problemas, show. Agora você vai partir para qual que é o fluxo das demandas, qual que são os tipos delas, quais são as classes de serviço que elas têm. Combinou esses três, classe, demanda e fluxo, você já começa a ter algo que você consiga trabalhar, minimamente trabalhável. Tá? E você já consegue começar a ter algum ganho com o seu sistema, seja ele qual for. Tá? Se é reduzir sobrecarga, se é reduzir o abuso, se é conseguir trabalhar de um jeito mais inteligente, mais previsível, tá? Seja ele qual for a sua insatisfação, só de você ter essa combinação de demanda, classe de serviço e fluxo de trabalho, você já tem alguma coisa trabalhável ali. E olha que interessante, eu acabei falando sobre o abuso, né? O abuso é quando nós estouramos a capacidade do nosso sistema. Se você é um desenvolvedor, ou se você é um Scrum Master ou alguma coisa assim, eu tenho certeza que você já viu muitas vezes alguém de negócio chegar para você e tentar empurrar alguma coisa com a desculpa do desafio. Ah, não, vamos. Eu sei que o time só é capaz de fazer 10 tarefas nessa sprint, mas coloca 12 e fala, não, isso aqui é um desafio, para que eles se sintam desafiados e motivados a buscar algo mais. Sério, gente. Nós estamos falando que um time, a gente sabe que o time é capaz, nós vamos colocar uma meta impossível em cima para garantir que eles fiquem sobrecarregados. É só isso. Tá? Não tem essa de desafio. Tá? Não estou negando um experimento. Tá? Você pode experimentar, ver se uma demanda a mais ou a menos caberia, mas na boa, é mais fácil medir isso do que ficar desafiando as pessoas ou mudando algum tipo de comportamento, como por exemplo o tempo de fila de alguma determinada cartela. Tá? Tem muito espaço para melhoria nas filas do que nas fases de trabalho. Tá? Porque fase de trabalho a gente está falando de pessoas. Fila a gente está falando de cartela parada esperando alguém atuar. Então tem bastante coisa para trabalhar aí. Mas veja, a capacidade é um dos tópicos que é muito relegado e que a gente precisa começar a prestar um pouquinho de atenção. Tá? Qual é a capacidade do meu sistema? Qual que é a capacidade para que eu não abuse das pessoas e garanta que a gente está tendo um fluxo bom, um fluxo contínuo e que a gente consiga evoluir em cima disso. Legal ter falado de evolução, porque evolução ela vem através de alguns elementos. Tá? O estressor, um mecanismo de reflexão e o ato de liderança. Estressor, e você tem os montes no Kanban. O próprio quadro é um estressor. Você só vai conseguir, as métricas também, os indicadores, né, que fazem parte da capacidade ali, análise de capacidade,
também é um outro tipo de estressor. Só que você só vai conseguir ter uma ação efetiva em cima disso quando você para e pensa sobre o assunto. Tá? Esses mecanismos de reflexão que o Kanban tem servem para isso, para garantir que você pare e reflita o que está acontecendo sobre esse determinado aspecto. Então, por exemplo, uma Kanban Meeting. Kanban Meeting é aquela reunião na qual você está conversando com os seus pares ali, com as pessoas na entrega do serviço, para poder mapear, olha, como é que eu vou fazer o melhor uso das minhas capacidades para poder entregar esse serviço bem. É sobre isso, tá? Ali você vai perguntar, olha, quais são as próximas? Alguma tem um perfil de risco mais imediato? Alguma dessas tem uma data prometida? Se eu não entregar essa cartela, quem morre? O que vai acontecer? Essas informações, o tempo todo, elas estão vindo numa Kanban Meeting. São informações sobre como é que eu faço uma entrega melhor, como é que eu faço uma entrega mais fluida. Tá? Se eu parar para pensar, por exemplo, na replenishment, tá? A reunião de reabastecimento. Tem várias perguntas, tem várias reflexões que se faz ali, que são, poxa, será que está na hora mesmo de reabastecer? Será que eu preciso colocar mais coisas no meu quadro? Ou quanto eu preciso colocar no meu quadro? Eu já tenho informação suficiente para me comprometer sobre essas cartelas que estão chegando? Cara, é um monte de informação, um monte. Todas elas são fruto da sua reflexão. Você vai parar e pensar sobre alguma coisa. O Kanban tem algumas cadências que você pode seguir e você cada uma delas cobre um ponto, tá? Cada uma delas cobre um aspecto, por assim dizer. E vale a pena se parar e pensar nelas. Obviamente você não tem que colocar todas de uma única vez na sua organização, tem coisas que se aplicam a diferentes níveis de abstração dentro da sua organização, mas dentro de cada uma delas assim você consegue fazer esse trabalho. Tem um vídeo no canal da Supercom, na verdade dois, sobre um webinário que a gente fez sobre cadências e trabalho remoto, vale bastante a pena. Apesar de são 2 vídeos longos, vale muito a pena dar uma assistida. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Bom, pessoal, acho que era isso. Eu falei de cadência, fluxo, capacidade e tipo de demanda, né? Quando você tem esses 4 elementos, você tem um sistema Kanban montado. Mas pera lá. Tá, vamos dar o John Kleber aqui. Cara, você não precisa ter tudo isso para poder começar a usar Kanban. Tá? Você pode começar de um ponto que a gente chama de um proto-Kanban, e isso já vai te trazer algum ganho. Vai te trazer todo o ganho que o sistema tem que ter? Tá, ainda tem muito chão para você ganhar ali. Porém, já é alguma coisa. Tá? Então, se você já conseguiu mapear o fluxo de suas atividades, cara, começa por aí. Começa por ali e já começa a ter um ganho com isso. Com isso, você tendo um fluxo, isso vai te dar já algum tipo de medição da capacidade. Dentro das capacidades, você vai começar a ver que tem coisas que não são com o mesmo comportamento. E muito provavelmente, essas cartelas têm comportamentos diferentes porque são de tipos diferentes ou perfis de risco diferentes, ou as duas coisas. Essa combinação de perfil de risco mais uma demanda, mais tipo de demanda, ela vai gerar um comportamento diferente do seu fluxo. Tá? Então, cada um dessas vão ter um comportamento diferente dentro do fluxo do trabalho. E você vai em cima disso, colocando ali então algumas cadências para puxar a reflexão, para que as pessoas comecem a pensar sobre as coisas. Vai incentivando que as pessoas tenham atos de liderança e comecem a tomar ações para poder resolver os problemas que o fluxo tem. Tá? Não espere ter o mundo perfeito, não espere ter todos os elementos, todos os pré-recs para começar. Gente, não vai por aí. Começa com o que você tem. Tá? Pega aquilo que você tem agora e já sai fazendo. Não estou falando para fazer de qualquer jeito, não estou falando para ser cacado, não. Estou falando para você tomar um ato de liderança, puxar o assunto, começar e entender que dá para evoluir sempre. Ou melhor, buscar esse acordo. Dá para evoluir. Começa com o que você tem e vai evoluindo em cima disso. Porque é assim que a gente faz uma mudança, é assim que a gente evolui as coisas. Tá ok? Não trate esses tópicos do estética, esses passos do estética, como um checklist que você tem que cumprir um por um para poder chegar no último. Tá? Entendam eles como sendo uma memória, um lembrete, algo para te lembrar de tudo que você pode olhar para poder cobrir um sistema Kanban. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te encontrado bem. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. Tá? Isso ajuda a gente a ranquear melhor.
Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos, tá ok? Deixe seus comentários aqui, que isso ajuda a gente a interagir um pouco mais. E fiquem com Deus, aquele abraço gostoso e até o próximo vídeo. Essa semana foi um pouco mais pesada, tá? Tivemos 2 mortes na família, Dona Rosa e Tio Osvaldo. Fica aqui minha homenagem para eles, que Deus os receba bem em seus braços, para que eles possam se sentir confortados e que dê o conforto para a família, para poder superar melhor esse momento de partida. Até mais.